E se o que você chama de liberdade for, na verdade, o seu cativeiro mais íntimo? Francisco fugiu do passado, mas acabou se perdendo de si. Ele trocou o calor da família pelo frio de Londres. Trocou as raízes por ilusões e acreditou que viver seria apenas estar rodeado de gente, mesmo que não houvesse ninguém com quem contar. Este episódio vai te confrontar. Vai te fazer pensar sobre fuga, sobre máscaras, sobre o preço de viver mentindo para si mesmo. Francisco tentou construir uma vida, mas esqueceu de si no alicerce. A história dele é dura, é desconfortável e por isso tão necessária. Antes de começarmos, é importante dizer uma coisa. Todas as histórias contadas nessa série são inspiradas em relatos reais, mas nomes, locais e características foram alterados, porque o nosso objetivo aqui não é expor ninguém, não é julgar, nem condenar. O que buscamos é refletir, é compreender, é aprender com a dor do outro, para que ela não se repita, porque às vezes é na história do outro que a gente reconhece a nossa própria cicatriz invisível. Bem-vindo ao Cicatrizes Invisíveis, uma série que transforma a dor em reflexão. Se você se reconhece neste conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ser tocado por essa história. E se inscreve no canal, porque às vezes uma vida pode mudar por causa de um vídeo. Aos 20 anos, Francisco decidiu sair do Brasil. Não foi para conquistar o mundo, foi para fugir da própria história. Sua infância foi marcada por rejeição, abusos e silêncios. E quando a casa da infância não é abrigo, a gente cresce buscando teto em qualquer lugar, inclusive onde não há alicerce. Francisco foi para Londres, onde passou 18 anos sobrevivendo ilegalmente. Não construiu carreira, não guardou dinheiro, comprou apenas um carro e a ilusão de liberdade que vinha com ele. Em vez de construir, consumiu noitadas sem fim, parcerias vazias, substâncias perigosas, mentiras que confrontavam mais do que a verdade. Ele achava que tinha amigos, mas ao desmaiar no trabalho e despertar sozinho na enfermaria de um hospital, ele entendeu: não é quem está com você na festa que importa, é quem permanece quando a música acaba. Francisco se sabotava sistematicamente. Chegava atrasado todos os dias, prometia sair do trabalho, mas permanecia. Buscava reconhecimento sem corresponder à sua função. Freud diria que Francisco encenava a repetição de um trauma. Ele esperava reconhecimento onde não plantava responsabilidade. Um eco da infância em que não foi visto, ainda que implorasse silenciosamente por atenção. E Lacan já dizia: o sujeito é estruturado como uma falta. Francisco, então, ele preenchia sua falta com tudo, menos com verdade. E quando sua ansiedade explodia em crises, ele corria para cannabis, buscando a fuga. Mas ao invés de cura, ele mergulhava mais fundo no labirinto. Num churrasco, Francisco presenteou uma senhora com um brownie de cannabis, sem avisá-la do que havia no doce. Ela passou mal. Ele riu. E depois, quando ele percebeu que a situação poderia se agravar, ele revelou o que tinha feito. Platão, em A República, ele fala da justiça como harmonia entre as partes da alma. Francisco, ao contrariar o direito de escolha daquela senhora, ele mostrou não uma brincadeira, mas um trauma mal resolvido com o próprio limite e com a ética. O que leva alguém assim a brincar com a consciência do outro?
Na psicanálise, essa atitude pode revelar uma identificação com o agressor. Francisco, abusado na infância, agora repete a violação, não do corpo, mas da autonomia do outro. Ainda não está inscrito no canal? Luiz Sansão não vai continuar enquanto você não se inscrever. Faça isso agora mesmo. E o sino das notificações, já ativou? Ah, muito bem. Então agora podemos continuar. Francisco queria elogios do patrão, mas não entregava o básico. Atrasos de até 2 horas, falta de respeito com a equipe, reclamações frequentes de clientes, crises de raiva mal contidas. Ele queria amor, mas entregava o caos. Forçava simpatia, oscilava entre sorrisos exagerados e explosões de raiva. Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo. Francisco não se conhecia. E talvez por isso esperava dos outros o cuidado que ele mesmo se recusava a dar. Na semana em que os patrões viajaram, Francisco, agora líder da equipe, desrespeitou o próprio cargo. Faltou sem avisar, planejou festa em dia de trabalho, disse estar cansado. Mas era o caos dentro dele que o esgotava. E quando foi confrontado, ele gritou, bateu na mesa, ameaçou e chorou, não pela discussão, mas por todas as vezes que ninguém lhe ofereceu o colo que ele tanto implorava. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Francisco, no entanto, queria controlar os eventos, os olhares, o julgamento, mas não cuidava do que habitava sua mente. Quando ouviu de um colega: aqui somos colegas de trabalho, não amigos, algo dentro dele quebrou. Ele queria afeto onde só havia contrato. E ele esqueceu que respeito é o mínimo, profissionalismo é o básico, reconhecimento vem depois. E Francisco deixou a empresa. Mas será que deixou seus padrões? A verdade é que ninguém foge para sempre da própria dor. Você pode mudar de país, de emprego, de parceiro, mas enquanto não mudar de dentro, o mundo continuará refletindo suas feridas. A maior prisão de Francisco não foi Londres, foi o menino dentro dele que nunca foi salvo. E talvez agora seja a hora de voltar e resgatá-lo. E se você já se sentiu fora de si, com o mundo te cobrando o que você nem sabe onde perdeu, escreva nos comentários. Eu decido voltar para mim. Se inscreve no canal, porque talvez ao ouvir essa história, você finalmente escute a sua. Te vejo no próximo. E nos próximos episódios... Jéssica era para Débora quase que uma irmã. Mensagens longas, ligações intermináveis. Eu vou embora. Ela não sabia o que fazer, na verdade. Que ela já tinha diagnosticado como narcisista. Como Vanessa já estava cansada da relação, ela decidiu tomar um seguinte posicionamento: para que juntos possamos curar nossas feridas pela escuta e pela reflexão.